Plutão em Capricórnio é o planeta da destruição. Nada mais vai ficar como era antes. Olá, eu sou Cristina Marques, astróloga do Hora Estelar, e aqui eu venho fazer esse fechamento com o último capítulo da série Os Portais do Nosso Tempo, onde eu estou falando sobre os astros que estão acontecendo neste momento. E venho fazer esse fechamento com o planeta dos finais e dos finais dolorosos, que é o planeta Plutão, o deus do inferno. Plutão é assim, ele tem a ver com realmente reconhecer o que existe de podre e feio. Ele traz à tona as crises para que elas sejam limpadas, elas sejam purificadas. Eu consigo perceber assim Plutão e essa questão da destruição, que tem a ver com o planeta da morte, não somente na morte física, mas como é difícil tu terminar as coisas e como os finais, eles têm algo que vai se consumindo, se corroendo, se apodrecendo até que a gente consiga colocar um ponto final, né? Pode, sei lá, uma doença crônica, é um exemplo bem visível, mas um final de um casamento, o quanto as pessoas se machucam e se destroem a ponto de chegar a um ponto final, ou quando tu tá insatisfeito com relação ao trabalho, tu tem a necessidade de mudar, mas tu não muda, então tu começa a te autodestruir ou destruir o trabalho, ou seja, destruir os colegas, bater muito de frente com as pessoas, ou até adoecer fisicamente mesmo a ponto de não ir trabalhar. Então Plutão ele faz isso na gente. Por quê? Porque Plutão ele quer viver a verdade. O Plutão ele não tem faz de conta, ele não quer viver mentira. Ele mostra os fatos, tá tudo o que está escondido debaixo da superfície, ele vem e traz muitas vezes de uma maneira muito cruel, para que a gente consiga aprender com as crises, é a gente olhar para a crise e dizer o que eu posso trazer disso, né, em termos de reconhecimento do meu emocional. E coisas que tu achava que não sentia, daqui a pouco aquilo começa a emergir, né? Emergir, e realmente pode fazer mal para ti ou pode fazer mal para os outros. Plutão em Capricórnio, então, que tem a ver com esse nosso tempo. Na verdade, Plutão em Capricórnio começou em 2008, então se tu for observar, começou a crise econômica, começou a se desestabilizar todo o social, porque Capricórnio tem a ver com essa estabilidade social, tem a ver com o mundo do trabalho, tem a ver com as regras, tem a ver com a noção do limite, tem a ver com a autoridade. E isso tudo está sendo corroído. Então, bueno, né, a gente consegue observar bastante uma autoridade em termos políticos. Desde 2008, nada fica velado, né? Os podres da roubalheira, os podres da falta de conduta com relação à autoridade, os podres do podre que vem da boca da própria autoridade. Parece que a gente não consegue mais confiar na autoridade, né? Ou até, sei lá, autoridades espirituais, os podres sexuais que acabaram fazendo e explorando as mulheres. Então, nada fica escondido, parece que tu não consegue mais confiar. Ele te tira uma base de uma estrutura social que antes, né, por mais velado que fosse esses podres, ela funcionava bem. E agora parece que não funciona. Com relação ao mundo do trabalho, os nossos papéis sociais eles estão ruindo. Esse Plutão em Capricórnio é como se fosse assim, tem o castelo, tu vai construindo aquele castelo tijolinho por tijolinho, sei lá, a tua carreira, o teu trabalho, o que te dá uma segurança social, e aí começa tudo a corroer. Ele começa assim, é uma força que não tem como parar. A própria pandemia ano passado tinha muitos planetas em Capricórnio, inclusive Plutão em Capricórnio, quando se juntaram, tipo assim, ele te mostra uma crise que tu não tem controle sobre aquilo. E o interessante de Plutão é que ele faz realmente baixar a tua cabeça do ego orgulhoso. Porque o ego orgulhoso seria a gente se achar a raça humana, achar que tem poder, que tem controle sobre tudo. E ele mostra a gente como a gente é pequeno, como a gente é feio, como a gente é
Tem muita coisa ainda para ser limpada enquanto humanidade. Como a gente ainda tem que se tornar humano, ser humano, né? Como a gente tem que limpar os nossos defeitos, como a gente tem que lidar com a autoridade que existe dentro de cada um de nós, tanto com relação às nossas próprias rigidez interna, como a forma da gente conduzir a autoridade, que a gente pode ser muito cruel também, na forma como a gente lida com a nossa própria autoridade perante os nossos filhos, as nossas relações. Então curta, compartilhe, reflita sobre Plutão em Capricórnio, acompanhe as crises, porque resistir a elas e fingir que elas não existem é pior, é muito pior. No caso, a pessoa vai sofrer e vai fazer os outros sofrerem. Então as crises existem, elas estão aí para serem olhadas, estão aí para serem purificadas em termos do nosso emocional, que precisa muito, muito ser limpado, tá? Curta, compartilhe com seus amigos e vem aqui bater um papo comigo. Um beijo.